É assim que eu passo a minha segunda-feira, na maioria das vezes. Eu não tenho um estilo preferido de série que eu gosto. Em geral, se você fala que assistiu alguma coisa que é bom, eu vou colocar numa lista, em algum momento vou acabar assistindo também. Com essa prática eu já assisti muita coisa legal, mas já assisti muita coisa que no final eu pensei que perda de tempo, né? Por que eu fiz isso? Mas uma das séries famosas que eu assisti aí, e talvez alguns dos irmãos já viram, é a chamada Walking Dead. Eu não assisti ela inteira, mas assisti uma parte dela, The Walking Dead. Para quem nunca viu a série, ela conta a história de um pequeno grupo de sobreviventes ao que eles chamam de apocalipse zumbi. O que seria isso? Um dia um cidadão acorda e a maior parte da população virou zumbi. O que é um zumbi? Um morto-vivo. A pessoa morre, mas ela continua meio viva. É algo estranho. E não sei se por conta dessa série ou outros filmes, essa ideia de zumbi entrou na moda. E é muito falado, muito mencionado nos nossos dias. Mas ficção e gostos pessoais à parte, essa série me leva pelo menos a uma reflexão. Os personagens, eles podem ser basicamente divididos em dois grupos. Esses zumbis, os mortos-vivos, que eles não têm consciência nenhuma do seu estado. Eles simplesmente vivem, né, ou, entre aspas, pelos seus instintos. E não têm consciência nenhuma do que estão fazendo, não contribuem em nada com a humanidade. Eles estão ali simplesmente reagindo a algum tipo de instinto. Mas, por outro lado, existem os vivos, que na prática também não tem muita diferença desses. Porque esses que estão vivos também não fazem nada demais. Eles vivem buscando preservar sua própria vida e matar os zumbis. Quando eles têm a oportunidade de viver acima do instintivo, eles não fazem isso. Por quê? Porque eles se perdem no egoísmo, na maldade, em outras atitudes que seriam dignas de pessoas inconscientes do seu estado, da sua condição. Então, dois grupos que talvez estejam muito mais próximos uns dos outros. Mas talvez nessa altura você já esteja aí se perguntando o que eu tenho a ver com isso. O que isso tem a ver comigo? Nem de séries eu gosto, ou se você gosta, talvez esse tipo de ficção não é o que te chama a atenção, o que te prende, não é seu estilo preferido. Mas Efésios, no início do capítulo 2, ele nos fala de um grupo semelhante a esses zumbis. Esses vivem entre nós, os que são mortos-vivos ou vivos-mortos. Eu não sei exatamente como defini-los, mas a questão é, parecem que estão vivos, mas estão mortos. Então abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, e eu quero ler os 3 primeiros versículos. Efésios capítulo 2. Diz assim então a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Apenas até aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra seja ensinada nessa noite aqui. Que a Tua palavra traga vida a corações, apesar de mim. Que a Tua palavra, como ela sempre é, possa agir de maneira eficaz aqui nessa noite. Porque ela é viva e somente ela, através da ação do Teu Santo Espírito, pode trazer vida. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Esse texto que eu li, certamente ele é muito mais rico do que The Walking Dead. Ainda que ele mencione que a condição natural do ser humano é de morte, mesmo aparentando estar vivo, ele menciona que há esperança de vida e a esperança é pela graça de Deus. E é o que nós veremos, possivelmente na próxima semana, na continuidade desse parágrafo. Todo cristão deve reconhecer que a graça divina é a única causa de poder experimentar a vida, ou uma nova vida, uma novidade de vida. E sem ela, sem a graça, não há esperança de deixar de ser simplesmente um morto-vivo. É inegável que a maioria das pessoas vive uma situação de morte. Essa é a condição da maioria das pessoas, e eu espero que não seja a situação da maioria de nós aqui.
Se olharmos para a nossa sociedade, nós não teremos muitas dúvidas disso. Os problemas econômicos, os conflitos sociais, a crise moral que nos cerca, claramente mostra o que o texto nos ensina. O homem natural é incapaz de dirigir a sua própria vida, porque ele está morto. O homem natural é incapaz de criar uma sociedade justa, que seja livre, mais humanitária, mais tranquila, porque ele está morto. O homem natural não pode fazer isso, porque está morto no pecado. No parágrafo anterior, que vimos na semana passada, fechando o capítulo 1, nós vimos então uma oração do apóstolo Paulo, clamando por compreensão da realidade espiritual que cercava os Efésios e que nos cerca hoje, clamando para que eles entendessem onde eles estão inseridos. E essa compreensão inclui entender a situação do homem sem Deus. E agora, nos 3 primeiros versículos do capítulo 2, ele demonstra claramente qual é a situação do homem sem Deus. Paulo, na sua oração, demonstrou a centralidade de Cristo, que foi ressurreto dos mortos, exaltado pelo Pai, para demonstrar o grande poder de Deus. Esse mesmo poder é que é capaz de ressuscitar cada um daqueles que Deus escolheu, daqueles que ele elegeu, conforme vimos na segunda mensagem da série aí de Efésios, o parágrafo de 3 a 14, se eu não estou enganado, do capítulo 1. Esse mesmo poder é que traz vida, livrando da morte eterna e da escravidão do pecado, para que andássemos numa novidade de vida. Mas também, antes de continuarmos, é necessário compreender que todas as vezes que lemos sobre morte na Bíblia, nós temos que ter em mente que a Bíblia faz referência a 3 tipos de morte. Toda vez que você lê que alguém está morto, ou que alguém morreu, ou que há morte, nós precisamos perguntar para o texto: que morte que o texto está dizendo? 3 tipos. Existe a morte física. A morte física pela qual todas as pessoas, exceto aquela última geração que estiver viva quando Jesus voltar em sua glória, todos passarão por essa morte. Essa é a morte referida, por exemplo, em Gênesis 50, versículo 15, quando José e seus irmãos percebem que seu pai Jacó tinha morrido. E eles eles dizem isso. O texto diz isso. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, ele estava fisicamente morto. Ele tinha chego no fim dos seus dias aqui na terra. Esse é um tipo de morte que a Bíblia menciona. Existe também a morte eterna. A morte eterna é a condição dos que morreram fisicamente sem crer em Jesus como Salvador. Isso é o que nos ensina muitos textos, mas eu separei 2 aqui para nos ajudar. João 3:36, por exemplo, que diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse está mencionando, ainda que não fale a palavra morte, esse texto está mencionando dessa condição eterna de separação de Deus. Complementando isso, João 3,16, que talvez todos os irmãos já saibam de cor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Como não morra? Talvez você, como eu, já perdeu muitos queridos seus que amavam a Deus, que creram em Deus, mas não morreram espiritualmente, eternamente. Não morreram eternamente. Então, há essa menção da morte eterna. Se quem crê não morre, mas tem a vida eterna, como diz João 3,16, quem não crê morre eternamente. Agora, já o terceiro tipo de morte é essa que o versículo 1 do capítulo 2 está mencionando, que é a morte espiritual. A morte espiritual é a condição de todas as pessoas antes de serem regeneradas por Deus. Todos nascem, e essa é uma péssima notícia, mas é uma notícia que precisa ser dada. Todos nascem espiritualmente mortos. O homem sem Cristo está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Isso não é somente um ato, mas é um estado, é uma condição. Por isso, talvez o seu bebezinho de meses não teve, aos seus olhos pelo menos, condições de praticar um ato de pecado, de cometer algum delito.
mas o estado em que ele nasceu, como diz o salmista Davi, foi em pecado. E isso o faz ser um morto-vivo. Naquele dia mesmo, naquele dia que você estava feliz. Eu não sei onde você estava quando seu filho nasceu. Eu estava lá dentro da sala, vi rapidamente, e daí coloca do lado da mãe, a gente tira uma fotinho. Naquele dia que a gente está tão alegre, nasceu mais um morto-vivo. Alguém que precisa conhecer a Deus, senão será morto eternamente. Se temos facilidade de perceber essa condição de morte espiritual entre assassinos, entre viciados, entre adúlteros, homossexuais, talvez nós não tenhamos a mesma facilidade de perceber que essa é a condição de todas as pessoas que ainda não creram em Cristo e não foram transformados pela ação do Espírito Santo de Deus. E essa era a minha e a sua condição antes de você ser alcançado por Cristo. Por isso precisamos ter sempre em mente essa consciência sobre verdades terríveis que cercam os seres humanos não regenerados. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. 3 marcas da condição humana sem Deus. Em primeiro lugar, eles estão mortos. A humanidade está morta se ela estiver sem Deus. Isso não é uma figura de linguagem. Isso não é uma figura de linguagem quando, por exemplo, você que é pai de adolescente fala assim, meu filho é um morto. Você está querendo dizer, ele é um preguiçoso, ele não quer fazer nada, ele não quer estudar, ele não quer lavar louça, ele não quer sair para arrumar um trabalho de férias. Ah, meu filho é um morto. Isso é uma figura de linguagem. Não é uma figura de linguagem como a usada pelo pai do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, o que o pai diz? Meu filho estava morto e voltou à vida. Mas ele explica, ele estava perdido e foi achado. Era uma figura de linguagem. Meu filho estava perdido. Para mim parecia que ele estava morto. Eu achei que eu nunca mais veria o meu filho. Mas agora ele está aqui na minha presença de novo. Mas o que o texto de Efésios está nos ensinando não é uma figura de linguagem. Estar espiritualmente morto é uma condição real. Real do pecador. E a causa dessa morte são os delitos e pecados. O que seria isso então? Um delito é sair do caminho que sabidamente é o certo. É como um passo em falso numa ponte estreita. Você já tentou atravessar um córrego naquela pinguela, né? Você sabe o que é uma pinguela. O Orides, que é de Monte Verde, já atravessou muitas pinguelas para passar o córrego, né? Em Monte Verde não, que é bonito, né? Isso fica lá em Camanducaia, né? E daí, se você dá um passo em falso, o que acontece? Você pisa no córrego, pisa na lama, cai no córrego. E isso é um delito, é um passo em falso, é sair daquele caminho, ainda que o caminho seja muito estreito. Você pisou em falso. O pecado é basicamente errar o alvo. É isso que a gente ensina para crianças. Você errou o alvo. Você tinha um alvo, você errou. Tinha um padrão e você está fora desse padrão. Agora, quando essas palavras são colocadas juntas, nos mostram que o erro pode existir tanto de forma ativa como passiva. O pecado ele pode ser por comissão ou por omissão. Ou como bem afirmou John Stott, diante de Deus, somos tanto rebeldes quanto fracassados. A gente não tem condições. Por quê? Porque nós estamos mortos. Nós somos rebeldes e fracassados. Tendo consciência ou não, intencionalmente ou não, todo ser humano nasce na condição de pecador. E a resposta para essa situação é morte. Morte espiritual. Distanciamento de Deus. Como registrou o profeta Isaías. No capítulo 59, versículo 2. As suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. O pecado nos afasta de Deus. Dizer que a condição de todas as pessoas sem Cristo é de morte é uma dificuldade. Eu sei que é uma dificuldade. É uma dificuldade para tantas pessoas que acreditam, por exemplo, que o meio define a pessoa. O seu meio é que vai te influenciar. Talvez você seja cristão simplesmente porque você nasceu no Brasil numa época propícia para isso. Se você tivesse nascido na Arábia Saudita, talvez você não creria assim. Mas não. A Bíblia nos ensina que não é isso. Se a gente olha para exemplos, talvez pareça até que essas pessoas têm certa razão. Porque muitas pessoas que nunca confessaram a Cristo são atletas excelentes, por exemplo, e levam seu corpo a um estado de cuidado e de desenvolvimento
que muitos de nós, a começar por mim, não levam. Se você olha, você vai ver que muitas pessoas que negam a existência de Deus têm mentes brilhantes. Têm mentes brilhantes, uma capacidade intelectual invejável. E têm produzido academicamente muita coisa relevante. Ainda que, claramente, com suas palavras, neguem a existência de Deus. Muitos que vivem indiferentes à existência de Deus são, por exemplo, artistas fascinantes. Em sua arte de interpretar, em sua arte de pintar, de esculpir, ou mesmo de escrever. Então, diante de pessoas assim, como nós podemos afirmar que eles estão mortos? Mas estão. A Bíblia afirma categoricamente que estão. Estão mortos no aspecto mais importante, porque eles estão mortos na alma. Eles estão mortos espiritualmente. Isso faz com que vivam cegos para a glória de Jesus Cristo, surdos para a voz do Espírito Santo, sem amor por Deus e sem nenhuma consciência da sua condição. Se Deus não for até eles, eles nunca clamarão por misericórdia. Por quê? Porque eles estão mortos. Eles nem sabem que precisam de redenção, nem sabem que precisam de salvação. Certamente cada um de nós aqui já esteve em um velório. No velório você já viu como muitos beijam o seu ente querido que faleceu. Abraçam, fazem carinho, falam com ele. Mas o que eu garanto que você nunca viu é uma reação. Você nunca viu o morto agradecendo o carinho. Você nunca viu a pessoa dando um sorriso. Se você vê, você vai sair correndo, né? Você nunca viu, porque morto não reage. Morto não reage a carinho, morto não reage a palavras. Morto não tem reação nenhuma. Ele não sente beijo. Ele não responde ao clamor. O velório mais desesperador que eu já fui na minha vida, quando o caixão era colocado na... Quando que chama assim, quando é uma casinha? Não é enterrado, é... um mausoléu. Não é bem um mausoléu. Um jazigo, isso. Enquanto o caixão era colocado e depois era levantada a paredinha assim de tijolos, a esposa gritava, sai daí! Sai daí! Mas morto não reage. Para quem está morto espiritualmente, não adianta as minhas palavras, não adianta a minha capacidade de argumentação, não adianta que eu grite, porque se Deus não for até esses mortos, e Ele der vida para que essas pessoas reajam e respondam positivamente à fé, é como essa viúva que gritava para o seu marido dentro do caixão, sendo colocado no jazigo, sai daí. Ele não tinha nada para fazer. Todo aquele que está sem o Espírito Santo de Deus não consegue reagir ao agir do Senhor. Não consegue responder à voz de Deus, porque estão mortos. Segunda coisa que o texto nos ensina é que eles estão cativos. Andar no pecado é uma necessidade para todo aquele que não serve a Deus, porque ele está preso, ele está amarrado. Um amigo meu brincava dizendo assim, quando alguma coisa... uma piada de mau gosto, alguma brincadeira assim, que ele não gostava, ele falava assim, o que a gente pode esperar de pecadores, a não ser que eles pequem? Mas é isso. As pessoas que não conhecem a Deus, elas estão amarradas, elas são cativas ao pecado. 3 são as correntes para prender o pecador em seu pecado. O mundo, o diabo e a carne. E o versículo 2 faz referência primeiro ao curso deste mundo, os valores mundanos, que são colocados em contraste com os valores sagrados. Qualquer um que não teme a Deus, conscientemente ou não, está seguindo este curso, escravizado a tendências, escravizado à cultura, escravizado às pressões da mídia, aos valores que são alheios à vontade de Deus, porque simplesmente segue o curso do mundo. Ainda no versículo 2, há uma referência ao diabo, aquele que é o príncipe sobre anjos caídos e influencia pessoas desobedientes. Os incrédulos são sempre acompanhados pela desobediência. Por isso também o pecado, né? Está fora do padrão de Deus. Lutero afirmou que o homem é uma mula. Se não está montado por Deus, está montado pelo diabo. Não há neutralidade. A ação do diabo não acontece apenas como você vê nesses ditos cultos da TV, em que a pessoa espuma, estrebucha e vira o olho. A Bíblia fala dos gadarenos que estavam furiosos e gritando, de forma que espantavam a todos.
Essa é uma maneira de ser influenciado pelo diabo, possuído. Mas a Bíblia também fala que o diabo entrou em Judas. Está lá Lucas 22:3. Judas não espumou, Judas não gritou, não subiu pela parede, não mudou a voz. Ele estava bem consciente até, ele negociou o preço que ele queria para vender Jesus. Mas ele conspirou contra Deus, porque ele foi influenciado pelo diabo. Se a gente pensar assim, talvez haja muito mais gente endemoniada do que você pensa. Porque as pessoas estão aí influenciadas pelo diabo, se elas não têm o Espírito Santo de Deus. E no versículo 3 é mencionado as inclinações da carne. Essa é uma referência à natureza humana decaída, que é uma natureza egocêntrica. Essa natureza, ela consegue transformar os desejos bons que Deus criou em práticas totalmente pecaminosas, descontroladas. Então, assim, a fome não é um desejo ruim, mas a fome aliada ao pecado, ela vira glutonaria. A atração sexual, ela não é ruim, mas a atração sexual associada ao pecado, ela vira lascívia, luxúria, um desejo desenfreado, adultério, homossexualismo. O sono não é ruim. O nosso corpo, ele precisa do descanso, ele precisa do sono. Talvez o adolescente precise de mais horas, né, do que um tiozão aí, que eu não vou citar o nome para não ficar chato. Esses aí que acordam 5 da manhã e ficam mandando bom dia aí nos grupos. Cadê ele? Não está aí. Já deve estar dormindo. Mas o sono, ele vira preguiça. Como a gente viu há poucas semanas aqui na aula de Provérbios, a preguiça é um pecado que te trava. O desejo de aprender, ele vira soberba intelectual. E assim, sucessivamente, porque a nossa natureza decaída, nossa carne, nosso egoísta, ela vai transformando os desejos bons que Deus colocou em nós em desejos pecaminosos, em práticas desenfreadas. Tanto desejos físicos como pensamentos. Se eles não estão rendidos a Deus como cabeça, esses desejos, esses pensamentos, eles que nos controlarão. Eles nos escravizarão. A carne abrange todas as formas de autoconfiança. Sempre que o eu levanta a sua terrível cabeça contra Deus ou contra o homem, aí está a sua carne. Então essa é a tripla escravidão a qual está sujeito todo aquele que não foi redimido por Deus em Jesus Cristo. Como já mencionado nos versículos 7 a 12 do primeiro capítulo. Esse é o homem natural, não redimido, cativo. Por isso eles são chamados de filhos da desobediência. Eu não sei seus filhos, mas os meus demonstraram claramente que eles eram filhos da desobediência. Entre as 5 primeiras palavras que meus filhos aprenderam, certamente estava não e meu. Não. Faz isso. Não. Meu. E você coloca o seu filho na creche com 4 meses, se você é uma mulher que trabalha, precisa voltar ao trabalho, acabou a sua licença, e com 4 meses ele já aprende a brigar com o outro. E dizer, é meu, porque ele é egoísta. Talvez seus filhos sejam melhores do que os meus, mas eles são naturalmente escravos do pecado. Porque o mundo os conduz à escravidão, porque o diabo influencia todos aqueles que ainda não se renderam ao Espírito Santo de Deus. Porque a nossa carne é egoísta, cativos. E eles também estão condenados. Talvez até por isso eles estejam condenados. Essa é a conclusão lógica e natural. Para quem está morto, graças a um pecado que o escraviza, não há outro destino possível que não a condenação eterna. Eles são filhos da ira. Filhos da ira é a expressão semítica para se referir àqueles que estão destinados ao juízo. Então alguém que já tinha sido condenado no mundo antigo era chamado de filho da ira. Hoje, no nosso país não tem a pena de morte, mas você já viu em jornais ou até em algum filme aquele que está no corredor da morte. Esse que está no corredor da morte é o filho da ira. Ele está destinado a morrer. Portanto, não só mortos espiritualmente, ainda que fisicamente vivos, mas como escravos do pecado, condenados também à morte eterna. E somente então uma intervenção externa, que resgatava do seu Senhor, poderia evitar essa condição. Porque quem está morto,
além de morto amarrado, com uma sentença já promulgada, não tem o que fazer. A não ser que ela não é como a ira humana. Ela não é uma perda de controle. Como você e eu, às vezes, nos iramos contra nossas esposas, nossos filhos. Perdemos o controle, raiva. A ira de Deus não é despeito, não é vingança. A ira de Deus é só hostilidade firme, constante contra o mal. Porque Deus é santo e Ele não pode se misturar com isso. Ele se ira contra o pecado. Por isso a ira de Deus ela é uma ira justa. A condenação de toda a humanidade também seria justa. O que todo ser humano merece é morte. É isso que diz Romanos. O salário, o justo pagamento pelo que você Deus é vida, vida eterna. Isso só acontece por causa da grande graça de Deus, do seu infinito amor, da sua misericórdia. Ser filho da ira é uma condição inata, é por natureza. Se alguém perguntar o que eu preciso fazer para ir para o inferno, sabe qual a resposta que você precisa dar? Nada, nada. Segue sua vida aí que você já está indo. Nada. Filhos da desobediência, filhos da ira, uma raça condenada. Esse é o quadro. Esse é o quadro que é pintado para você, se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo. Se o Espírito Santo não transformou a sua vida. Morto. Escravizado. Condenado. A morte, a escravidão e a condenação. 3 conceitos unidos que retratam a condição humana sem Deus. O homem está depravado pelo pecado. Quando afirmamos que o homem está depravado, não significa que todos são igualmente depravados. Esse é um erro que às vezes alguns cometem. Porque nem todos são assassinos, nem todos são adúlteros. Talvez a propensão para um tipo de pecado que você tem, o outro não tenha. Então nem todo mundo é assassino, e a gente pode ver isso. Nem todo mundo que não conhece a Deus está por aí matando as pessoas. Mas também a humanidade não é capaz de praticar atos de bondade que cheguem ao nível de Deus. O que afirmamos é que nenhum ser humano deixou de ser manchado pelo pecado. Por isso ele está depravado. Por isso ele precisa de redenção. Os seus pensamentos, emoções, desejo, vontade, memória, tudo está depravado pelo pecado. Se você não for redimido por Deus, permanecerá morto. Permanecerá escravizado, eternamente condenado. Talvez por desconhecer a gravidade da situação humana, é que tantas pessoas busquem soluções superficiais. Você não coloca band-aid em alguém que morreu. Não resolve nada. Mas às vezes nós estamos espiritualmente buscando band-aid para uma condição de morte espiritual. Muitos creem que a educação de qualidade para todos pode mudar a condição humana. Mas isso é um band-aid. Outros defendem que leis que sejam mais justas diminuiriam o problema do ser humano. Mas isso é uma gaze com um metiolate para alguém que está morto. Há quem defenda que se a gente tivesse uma melhor distribuição de renda, o mundo seria melhor. Isso resolveria as mazelas do mundo. Mas isso é soprar e dizer, quando casar Sara, para alguém que está morto. Isso não resolve. Não é educação, não é legislação, não é uma melhor distribuição de renda que podem salvar a humanidade da sua morte, do seu cativeiro, da sua condenação. Uma doença séria desse tamanho ele exige um remédio muito mais sério. Um problema eterno precisa de uma solução eterna. Uma crise espiritual ela só pode ser resolvida espiritualmente. Nunca podemos esquecer que essa era a condição dos efésios antes de serem alcançados pela graça. Essa era a condição do apóstolo Paulo antes dele ser alcançado pela graça. Mas essa também era a minha e a sua condição antes de sermos alcançados pela graça. Essa talvez seja a condição de alguns aqui que ainda não foram alcançados pela graça. Essa condição tem que nos levar a reconhecer o grande amor de Deus. Ele nos deu vida quando não desejávamos, porque estávamos mortos. Diante disso, a nossa resposta precisa ser gratidão e obediência. Viver de uma maneira mais feliz, independente de circunstâncias, por conta desse tão grande livramento.
também devemos viver para servir a Deus e anunciar o remédio verdadeiro. Qual que é o remédio verdadeiro? Jesus Cristo morto e ressurreto. Só Ele pode dar vida. Só Ele é remédio. Não é melhor distribuição de renda, não é educação, não é o óleo que eu posso passar na sua cabeça, não é oração com imposição de mãos. É crer em Jesus Cristo. É estar humilhado, rendido diante de Jesus Cristo. A tarefa da igreja é muito difícil, porque o que é exigido de nós é que a gente ressuscite cadáveres. Você não consegue fazer isso, mas nós temos a obrigação de anunciar quem consegue fazer isso. Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. Ele traz vida, mesmo para aqueles que nunca clamariam por vida. Você que ainda não reconhece a Cristo como Salvador. Você que nem reconhece que precisa de salvação. Não sou eu que estou pintando esse quadro terrível. Talvez você saia até meio entristecido daqui nessa noite. Mas é Deus que está dizendo que essa é a sua condição. Essa é a sua condição. Você não precisa de remédio. Você não precisa dar um jeito na sua vida. Você não precisa de tratamento. Não há antibiótico que resolva o seu problema. O que você precisa é nascer de novo. Só há uma maneira de um morto ficar vivo, é nascendo de novo. Você precisa que Deus faça uma obra na sua vida. E talvez agora, nessa noite mesmo, o Espírito Santo de Deus já está te incomodando a ponto de você dizer, eu preciso disso, eu preciso clamar, eu preciso dessa mudança. Mas isso não partiu de você, isso partiu do Espírito Santo de Deus. Porque o que resolve o seu problema é nascer de novo. Você não está doente, você está morto. Eu não posso te curar, mas Jesus pode te dar vida, porque Ele morreu para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. Se nessa noite você compreendeu a sua condição, não vá embora sem manifestar essa sua decisão, uma decisão que o próprio Espírito Santo de Deus colocou em você. Procure alguém que está perto de você aí, que é da igreja. Se a pessoa não for, porque você não conhece, procura outro. Conta o que aconteceu, o que você entendeu. Talvez hoje foi a primeira vez na sua vida que você entendeu. Eu estou buscando remédio, mas eu não estou doente. Eu preciso de vida, porque eu estou morto. Eu estou escravo do pecado e morto. Eu estou algemado e morto. E por isso eu estou condenado. Mas Deus, e é assim que nós vamos começar na próxima semana, porque é assim que começa o versículo 4. Mas Deus pode mudar a sua situação. Só Ele pode mudar a sua situação. Uma das funções dessa igreja é ajudar você no conhecimento de Deus. É te ensinar como ser grato por tão grande salvação. É como você pode viver de modo coerente. Te exortar no reconhecimento do seu pecado para que haja arrependimento. Essa igreja está aqui também para te ajudar. Eu reconheci o Evangelho e agora o que eu faço? Você está no lugar certo. Se por um lado a nossa condição sem Deus é terrível, por outro a Bíblia nos mostra um Deus de amor, que resolveu algo que o homem não poderia resolver. Um Deus que salvou, que morreu, que ressuscitou, que escolheu. Se do fundo do seu coração você reconhece, eu merecia a morte, eu sou pecador, escravo do pecado. Mas Deus fez algo por mim. Mas Deus me deu vida. Então você tem o que é necessário para a salvação. O Espírito Santo foi quem te convenceu dessas verdades. Se um dia você foi redimido, comprado pelo sacrifício de Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro Imaculado, nós juntos vamos celebrar nessa noite essa redenção, relembrando do sacrifício de Jesus em nosso favor. Esse é o motivo da ceia. Cristo morreu e ressuscitou e transformou eu e você que estávamos mortos em vivos, nova vida, novidade de vida. Se você ainda não entendeu isso, eu clamo para que um dia o Espírito Santo de Deus possa te convencer da sua condição, morto, escravizado, condenado.
Se nessa noite você compreendeu isso, porque o Espírito Santo te deu conhecimento, como Paulo orou, e a gente viu na semana passada, ele te deu visão ao seu coração para entender as realidades espirituais. Não vá embora sem manifestar essa sua compreensão para alguém. Essa igreja quer, eu sei que quer, caminhar com você, te ensinar mais da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar.